Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Marcos 14, 3. Marcos 14, 3. E eu já quero agradecer você que veio, eu quero agradecer você que está online. Eu não sei como seria na live no Instagram, você manda aviãozinho para dizer para as pessoas que outras pessoas estão online. Mas aqui na transmissão pelo YouTube, eu não sei como você poderia avisar para suas amigas que esse culto está acontecendo. Talvez essa palavra sua amiga precise, alguém que você conhece precise. Então, compartilhe aí, você que está online, para que outras pessoas possam acompanhar essa ministração. Amém? E vai orando aí, pedindo a Deus que passe o nervoso para que eu possa falar tudo aquilo que Ele quer que eu fale. Amém? Marcos 14, 3 diz assim: E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, indo, derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: Para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: Deixai-a, porque a molestais. Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e a podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. 8. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. E aqui eu quero abrir um rápido parênteses e que você se pergunte assim: eu já fiz tudo o que eu posso fazer? Você mesmo pergunta para você: eu já fiz tudo o que eu poderia fazer? Faça essa pergunta para você. 9. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Aleluias! Aleluia! Pode aplaudir. Pode aplaudir esta mulher. Pode aplaudir. Aleluia! Ela ouviu, ela entendeu o que o Espírito Santo estava ministrando no coração dela e ela executou. E por causa disso nós estamos falando aqui dela nesta noite. E isso é motivo de alegria, e isso é motivo de glorificar o Senhor. Estamos falando hoje para as mulheres diretamente, mas isso também pode servir para você, homem, que está aqui. Né? Porque todos nós precisamos de sabedoria e de sensibilidade espiritual. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos lá. Se eu fosse intitular essa ministração, eu colocaria aqui esse título: Uma atitude pode te tornar inesquecível. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, em Tua presença, Senhor, nós nos colocamos agora. Eu coloco a minha vida, Senhor, mais uma vez em Tuas mãos. E eu te peço, Senhor, que eu venha transmitir tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Tudo aquilo que tem borbulhado na minha alma durante todos esses dias, Pai. Essas semanas com esta palavra. Senhor, que eu possa entregar tudo aquilo que já foi ministrado sobre a minha vida mesmo. Sobre aquilo que o Senhor tem dito comigo, que o Senhor tem me ensinado, que o Senhor tem me falado. Que eu possa transmitir, Senhor, para as Tuas filhas. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada uma. O Senhor sabe como elas chegaram aqui. O Senhor sabe, Jesus, a quem o Senhor quer tocar nesta noite. E que esta palavra possa alcançar este coração. Que esta palavra possa alcançar essa mente, o interior, Pai, o Espírito, ó Deus, e que todas nós podemos sair daqui, Senhor, diferente de como entramos, que podemos sair daqui, Jesus, com esperança, com alegria de alma, Senhor, aquela alegria verdadeira que só o Senhor tem para nos proporcionar. E agradecendo, Senhor, a Ti, eu entrego, Senhor, e Te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqui, eu vou falar de alguns pilares que você precisa saber para você chegar e alcançar, né? E ter uma atitude
de uma mulher para se tornar uma mulher inesquecível. Talvez você até hoje, não sei em que parte da sua história você está, em onde você vai se encaixar aqui no que eu vou falar no decorrer dessa ministração. Você talvez vai se encaixar em alguma parte e você vai falar assim, eu estou vivendo exatamente isso. Ou então você vai dizer, eu já passei por isso aí. Eu precisava ouvir isso aí, eu precisava entender isso aí. Eu estou nessa parte da minha história, porque eu sei que Deus tem algo para falar com você nesta noite. E agora eu vou frisar aqui o versículo 9, quando Jesus diz que em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Isso é muito profundo e muito forte. Na nossa vida, na maioria das vezes, a gente não entende muito o que Deus está tentando nos falar, o que Deus está tentando nos transmitir. Nós somos pessoas... Tem alguém aqui que não é evangélico? Levanta a mão. Todas nós somos evangélicas, então eu acredito que todas nós somos frequentadoras de culto, né? Ouvimos palavras e mais palavras, ministrações e mais ministrações, mas eu vou dizer que mais ou menos 1% daquilo você consegue assimilar com uma pressão, sabe? Com uma coisa assim mais forte. Você encara aquilo e fala, uau, Deus falou comigo. Uau, hoje Deus realmente falou comigo. Eu senti realmente que Deus falou comigo, quando na verdade Deus está falando com você o tempo inteiro. A gente só não está atento à voz, a gente só não está prestando atenção nos detalhes. Deus fala com a gente da hora que a gente acorda. Nada é por coincidência na vida do crente. Ai, Elide, você está espiritualizando demais. Nada é por coincidência na vida do crente. A gente aqui não consegue ser espiritual a tal ponto, porque nós não somos anjos, nós somos pessoas, nós somos seres humanos. E a gente sai do plano, né? Até para a gente trabalhar, para a gente viver, para a gente, sabe? A gente precisa sair. Mas se a gente, de repente, a gente falasse assim, quer ver? Experimenta tirar 3 dias. Eu vou dizer assim, 3 dias eu não vou me envolver com nada material. Eu vou só orar, você percebe que você vai falar, Deus vai falar com você toda hora? Deus vai falar contigo toda hora, porque você se desligou materialmente. Então, para você ter noção que Deus está falando o tempo todo. Após o milagre da ressurreição de Lázaro, Jesus foi convidado para um jantar em Betânia. Parecia um jantar de gratidão. Poderia não ter acontecido nada, mas alguém resolveu ter uma atitude diferenciada naquela noite. Sabe quando você saiu para o culto hoje, você pensou que nada iria acontecer? Você está sentado aí nessa cadeira e talvez você pense, hoje não é um dia comum, fui trabalhar, voltei, tomei café, almocei, jantei e vou ali no culto da mulher. Um culto lá que elas chamam das mulheres. Eu vou lá participar daquele culto, mas hoje é o dia que Deus vai ser um divisor de águas na tua vida. Hoje é o dia que Deus pode transformar a água em vinho. É hoje que Jesus pode dizer, hoje eu coloco um ponto final nessa tua história e começo reescrevendo outra. É hoje que eu vou mostrar para você que é eu que sou na tua vida. Não é seu marido, não é seus filhos, não é seu tio, não é sua tia. Não é ninguém, sou eu que sou na sua vida. Um belo dia, quando você acorda de manhã pensando que você vai trabalhar, pensando que você vai voltar do trabalho e você vai dormir, você se depara com o inacreditável de Deus. Você se depara com aquilo que Deus quer fazer de diferente. E hoje pode ser o dia. Eu não costumo dizer, alguns pregadores eu já presenciei em alguns cultos, eu já fui, e eu ouvi falar assim, é hoje. Eu não digo é hoje. Eu digo, pode ser hoje, mas eu quero te dizer que se não for hoje, a semente continua sendo cultivada, a semente continua sendo tratada, cuidada, e vai ter o hoje de verdade, vai ter. Não duvide que vai ter, não duvide que vai ter, mas para isso você precisa seguir os passos, você precisa conhecer os pilares. Quem foi essa pessoa? Ou melhor, essa mulher? Maria de Betânia. Não há comprovação, mas alguns historiadores contam que essa mulher é a mesma de Lucas 7:37. Abre aí a sua Bíblia comigo em Lucas 37. Deixa eu ver aqui o horário para saber se a gente está com tempo. Lucas 37:38. Abre aí a sua Bíblia e você acompanha comigo para que você possa entender. Lucas 7, viu, gente? Me perdoa aí. Lucas 7. O que é que eu quero com 37, meu Deus? Lá em Lucas 7:37,
está escrito: e eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ela estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, 38, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés e ungia com unguento. Gente, eu achei isso aqui tão forte, que eu pude me colocar no lugar dessa mulher, sabe? A forma como ela estava, tão fragilizada, tão carente. E o interessante é que enquanto ela fazia isso, pessoas que estavam ali zombaram da atitude dela. Pessoas que estavam ali criticaram a atitude dela. E talvez se ela fosse uma pessoa medrosa, talvez se ela fosse uma pessoa que ela fosse se importar com os comentários que estavam ali ao redor dela, ela não teria tomado a atitude que ela tomou. E agora eu trago para hoje: quantas de nós deixamos de fazer tantas coisas para Jesus? Deixamos de ser o que Ele realmente quer que nós sejamos, por causa das pessoas. Às vezes você não dá nenhum glória a Deus do jeito que você quer dar, com medo de alguém que está do seu lado vai te julgar. Ai, que glória a Deus feio que ela dá. Ai, como ela grita. Ai, como ela é assim, como ela é assado. Ai, como ela chora. Ai, sabe, você fica ali engessada na igreja, sem poder nem glorificar o Senhor do jeito que realmente sua alma está pedindo. E eu quero te dizer nessa noite, eu quero te impactar, te perguntando: será que você está sendo realmente o que Jesus quer que você seja? Será que nós estamos realmente fazendo aquilo que Jesus quer que nós fazemos? Olhe que a multidão toda criticou ela, como nós já lemos. Todo mundo ficou criticando a atitude dela. E chegaram a dizer que por que ela iria fazer aquilo? Por que ela iria pegar um vaso de um perfume tão caro para fazer isso? Ela deu o melhor que ela tinha. E qual é o teu melhor? O que é que você tem, que você está segurando, que é o melhor que você tem? O meu melhor é diferente do seu melhor. O meu melhor não é o seu melhor. O que é o seu melhor? O que é que você segura tanto? O que é que você tem em suas mãos que você não libera para Jesus? E a gente faz isso. A gente faz isso. Às vezes por opinião de pessoas, às vezes porque a gente realmente não quer entregar. E enquanto eu estava meditando nessa palavra, eu tomei como exemplo uma criança. Uma criança, se você der um pirulito, eu ia até trazer, mas não tive tempo de comprar, eu ia comprar aquele pirulitão bem grandão, sabe? Aquele que é bem colorido, bem bonito. E Deus me trouxe isso ao meu coração, e na hora a lágrima desceu nos meus olhos. Se você der um pirulito desse a uma criança, e essa criança começa a chupar esse pirulito, isso é para uma criança. Mas trazendo para você, pode ser algo seu, que você gosta muito. Às vezes você tem amor tanto pelo uma Tupperware. Você briga, você mata e morre por causa de uma Tupperware. Você briga com o filho, você briga com o marido, você briga com uma vizinha, você briga por causa da Tupperware. Isso é um exemplo que eu estou dando aqui, aleatório. Mas vamos lá. A gente pega um pirulito e dá uma criança. Essa criança começa a chupar o pirulito. Está ali chupando, se deliciando, se lambuzando. Eita, que delícia, né? E aí a gente vai lá, quando está no melhor do doce, a gente pega aquele pirulito e a gente fala assim: olha só, você não vai mais chupar esse pirulito. Esse pirulito está muito grande. Esse pirulito eu vou guardar. E quem sabe em outra ocasião eu te dou de novo. Mas agora eu não vou te dar mais esse pirulito. Você pega o pirulito da criança e você vai andando para guardar o pirulito e a criança está lá chorando. E numa altura dessa, os vizinhos estão ouvindo o choro da criança. Mas você continua ali, firme e forte, levando o pirulito embora. A criança entende que você nunca vai voltar com esse pirulito. Ela não quer saber que depois você vai dar outro pirulito para ela. Que você vai voltar, que o mundo não acabou ali. E assim somos nós com Deus. Quando Deus nos proporciona algo, ou quando Deus deixa de fazer algo, que a gente pensa que é aquilo que era legal, que é aquilo que era bom, e a gente chora, a gente se esperneia, o mundo cai em cima da nossa cabeça, às vezes com um diagnóstico médico,
às vezes com algo que você viveu, com uma frustração. Quantas vezes? E a gente pensa que Deus não está nem se importando com a gente. Mas não era melhor a gente, como adulto, a gente ter uma reação diferente? Você quer o pirulito? Leve o pirulito. E ficar bem tranquilo, né? Quem de vocês aí? Eu não. Talvez hoje sim, porque depois de alguns treinamentos a gente muda nosso comportamento com Jesus, né? A gente para, a gente muda. Mas enquanto a gente está aprendendo, a gente tem que reação, hein? A gente nunca vai entender. Mas Jesus, eu estava aqui no meio do melhor, de repente você está numa empresa trabalhando, você está no bem do melhor nessa empresa, está numa posição maravilhosa, você caminhou, alcançou, aí chega lá, você é demitido. Pá! Demitido. Aí você, antes de você conversar com Deus, você vai lá, você chora, você fica louco, você fala, o mundo acabou, você realmente, sabe? Em vez de antes você conversar com Jesus e perguntar a Deus, qual é o propósito disso aqui, Deus? Eu confio em Ti. Minha vida está em Tuas mãos. O que o Senhor pretende? Aonde eu vou chegar com isso daqui? Mas não é a primeira reação que a gente tem. A gente vai se espernear mesmo, a gente vai chorar, a gente vai... E algumas pessoas, elas fazem bobagens. Elas cometem atitudes que não são atitudes para você ser uma mulher inesquecível. Muito pelo contrário. Então é isso que Deus quer nos alertar nesta noite. Deus quer trazer a nossa consciência. O que a gente precisa ser, como a gente precisa fazer para alcançar aquilo que Deus quer falar com a gente, aquilo que Deus quer nos transmitir. Quando você estiver numa posição, quando você estiver em determinada situação, e Deus chegar lá e agir de uma forma diferente, ou permitir de uma forma diferente, nós precisamos entender que Deus, Ele não sai do controle, e que o que Deus está fazendo é o melhor, ainda que a gente não entenda, mas é o melhor para nos abençoar, para que a gente possa alcançar o que Deus quer que a gente alcance. Amém? E com isso, eu quero enumerar aqui, eu enumerei 5 atitudes para você se tornar uma mulher inesquecível. Ou melhor, não só atitude, mas comportamento, né? Para que você venha ser essa mulher que Jesus quer que você seja. Para você ser destaque. Às vezes você gostaria de ser, mas você não sabe como. Às vezes você gostaria de ser diferente, mas você não sabe como. E só tem um jeito de você saber. Você colocar a sua vida no altar e obedecer ao Senhor naquilo que o Senhor quer fazer em todos os pilares da sua vida. O carinho de Maria por Jesus foi tido como digno de tornar-se inesquecível. Lá no versículo 9 diz isso. O sábio declara que uma mulher virtuosa é raro como uma joia. E pergunta, quem a achará? Provérbios 31:10. Está escrito que quem encontra uma mulher, encontra um tesouro. É a mulher assim que Deus preserva. É a mulher com atitude diferenciada. É você que tem uma atitude diferenciada. É você que não se importa com o que as pessoas ao seu lado estão pensando. É você que direciona seu pensamento para aquilo que Jesus quer que você faça. E eu quero intitular aqui os 5 pilares. E o primeiro eu quero falar do temor. Temor. Aí você já deve ter dito assim no seu coração, talvez. Ai, temor, eu sou tão temente a Deus. Graças a Deus que eu sou uma mulher temente ao Senhor. Será que somos mesmo tementes ao Senhor? E para falar disso, eu escolhi essa referência bíblica aqui, Marcos 5:28. Marcos, se você quiser anotar para depois você ler. Marcos 5:28. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Olha que essa mulher foi muito insistente. Essa mulher, ela procurou, ela foi atrás de Jesus. É outra situação aqui também, quando ela vai atrás de Jesus, mesmo ouvindo as críticas, mesmo ouvindo os discípulos, mesmo ela tendo ali
motivos para ela desistir de ir atrás de Jesus, mas ela continuou indo. E o que eu achei mais interessante nessa questão aqui do temor, é que quando ela se aproxima de Jesus, e toca, e que Jesus pergunta para ela, e quando Jesus pergunta para ela, Jesus parece que não vai fazer o que ela deseja. Parece que não vai funcionar aquela atitude dela. E de repente, Deus, ela vai lá, ela tem coragem de falar. Olha que Jesus sabe de todas as nossas atitudes, né? Deus sabe tudo o que vai acontecer, antes mesmo da gente fazer. Mas Jesus testa a gente. Ele está o tempo todo nos testando. Para saber qual é a nossa reação diante daquilo. Ou, às vezes, para testar a nós mesmas. Para a gente se conhecer. Quantas vezes fomos testadas em situações de você pensar que você reagiria de uma forma. E quando você pensa que não, você reage de outra e você mesmo se questiona. Olha só como foi que eu reagi, nem eu imaginei que eu reagiria dessa forma. É Deus testando a nós mesmos, porque Deus quer que a gente se conheça. Deus quer que a gente saiba quem a gente é, para que a gente possa administrar quando a gente precisar ter reações diferentes. Não sei se você está conseguindo compreender que o Espírito Santo haja no seu coração nesta noite, para você compreender essa palavra nesta noite. Quantas vezes a gente precisa reagir diferente, mas a gente reage de uma outra forma. E Deus vai lá e nos ensina. Deus vai lá e a gente faz com que a gente nos conheça. Para que em alguma situação a gente vá ter a reação que a gente precisa ter. Para a gente alcançar a nossa vitória. Para a gente alcançar a posição que a gente deseja. Para a gente alcançar e ser essa mulher admirável, para a gente alcançar e ser essa mulher inesquecível, e que alguns olhem e digam, nossa, que fulana de tal, olha que mulher virtuosa, olha que mulher abençoada, para que os seus filhos olhem e digam, nossa, que mulher, olha minha mãe como ela é, para que o seu esposo olhe e diga, meu Deus, olha o que está acontecendo com ela. São reações que não vêm de você mesma. E essa questão do temor é algo muito forte. É algo que a gente precisa realmente pedir a Deus que nos fortaleça. Pedir a Deus que nos dê coragem. Para que a gente consiga realmente ter o temor do Senhor. O temor impede de você ter reações que você não deveria ter. O temor impede de você fazer coisas que você não deveria. O temor impede de você passar no sinal vermelho. Quando você pensa em reagir ou fazer algo que Deus não se agrada, o temor vai fazer com que você voltar atrás. Você pensar, é isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que eu preciso fazer? É isso mesmo que eu devo fazer? Então a gente não pode abrir mão. E se você for uma pessoa tão assim, sabe? Você precisa dizer, Deus, coloca temor no meu coração. Temor e tremor. Para que eu não faça aquilo que o Senhor não quer que eu faça. Para que eu não te desagrade. Eu tenho certeza que aqui tem mulheres que já vivenciou momentos assim. Momentos que você precisa realmente de muito temor e tremor. Para não cair nas tentações. Para não cair no laço do diabo. Para não destruir a sua família. Para não fazer coisas que jamais você pensou em fazer, mas que você fez. Mas que você agiu, mas que você disse. Então, quando Deus coloca o temor e o tremor no nosso coração, nós agimos de forma diferente. Nós podemos alcançar aquilo que o Senhor quer que nós alcancemos. Amém? Glorifica o Senhor, Ele está na casa. E eu sei que o Senhor está trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de sabedoria, uma palavra de resiliência, uma palavra para mudar a sua vida. Talvez você tenha andado no caminho que você não vê as flores florescer. Você não vê as coisas mudar na sua vida. E você pensa, eu gostaria realmente que as coisas mudassem na minha vida. Eu gostaria de sair desse lugar que eu estou. Eu gostaria de viver coisas novas traçadas pelos planos do Senhor. Não é coisas novas traçadas pelo inimigo, traçadas pelo diabo, porque ele também tem o poder de traçar. Sabia disso? Mas se você estiver com seu coração guardado no Senhor, fazendo aquilo que o Senhor quer que você faça, você vai alcançar essa mulher. Você vai ser essa mulher inesquecível. E o segundo ponto que eu quero abordar aqui é sabedoria. Sabedoria. Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua casa.
Eu vejo muitas mulheres encherem a boca. E eu digo, não é da agora, eu digo de uma trajetória de vida, de adolescente, de criança. Fui criada na igreja. E eu já ouvi muitas mulheres encherem a boca e dizer assim: eu sou uma mulher sábia. Aí eu edifico a minha casa. Às vezes até com muito orgulho. Eu não gosto de nada com orgulho. Eu não gosto de nada, por mais que você seja a número 1 naquilo que você está sendo, naquilo que você deu o seu melhor. Mas eu acho que nós nunca devemos encher a boca e dizer: eu sou muito boa nisso que eu faço. Eu sou isso, eu sou aquilo. Porque quando você faz isso, você tira Deus do centro e se coloca. E isso é um risco muito grande. Porque nós somos seres humanos. Nós somos de carne e osso. A natureza humana é muito falha. Sabe qual é o único que não falha? É Deus. Então, por mais que você esteja fazendo tudo certinho, por mais que você esteja sendo essa pessoa que você se olha no espelho e diga assim: nossa, mas eu sou uma mulher de oração, eu sou uma mulher sábia, eu sou uma mulher que edifica a minha casa, eu cozinho, eu lavo, eu passo, eu trabalho, eu sou isso, eu sou aquilo. Se preserve. Se preserve e guarde tudo isso no seu coração, pedindo sempre misericórdia a Deus, para que você continue sendo essa pessoa que você está sendo. E que você tenha a sensibilidade de orar e pedir a Deus que você melhore. Porque sempre temos coisas para melhorar. Temos sempre coisas para Deus fazer. E depois que o leite derrama, e depois que o vaso quebra, só Deus para reconstruir. Aí você vai correndo para Jesus. E aquela mulher que você disse que era tanto, isso não estava aqui na coisa para falar não, tá? Mas eu estou falando é porque alguém precisa. E aí aquela mulher que você disse que era tanto, mas você corre para onde? Para quem realmente faz. Porque até para você ser essa pessoa que você está sendo, você precisa de Deus. É Deus na sua vida. E eu vou dizer uma coisa aqui que eu já disse e você pode chocar com o que eu vou dizer. Eu sempre digo, eu não valho nada. Não gosto de elogio, irmãs. Eu não gosto de elogios. Eu ouço o elogio e agradeço. Mas eu não gosto muito de elogios. E nem gosto de me elogiar. E nem gosto de estar me enaltecendo. Porque eu sei que eu sou humana. Eu sei que a minha natureza é humana. E eu prefiro dar lugar a Deus, a ser tudo na minha vida e dizer que é tudo por Ele. E porque de alguma forma eu dou lugar a Ele. Porque se eu não desse, se você não der, você nem aqui estava. Aplaude ao Senhor. É tudo por Ele e para Ele. Quando tomamos uma decisão sábia, quando fazemos algo que é bom, é o Espírito Santo atuando na nossa vida. É o Espírito Santo fazendo. É o Espírito Santo nos conduzindo. É o Espírito Santo nos falando, nos orientando. Nada é por nós mesmos. Por nós mesmas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tem dias que eu acordo, eu gosto muito de olhar para o céu. Eu olho para o céu, aonde eu tiver um lugarzinho que tem céu, eu estou enfiando minha cabeça para olhar para o céu. E eu estou sempre agradecendo a Deus. Estou sempre agradecendo a Ele por tudo que eu consigo fazer. Por tudo que eu consigo viver. Por tudo que eu consigo passar, às vezes, sem reclamar. Ontem ainda eu disse, né? Eu falei, graças a Deus, que eu sou uma pessoa que eu reclamo pouco. Eu não fico reclamando. Eu fico ali administrando quando eu quero reclamar. E falando com Jesus, Jesus, meu Deus do céu, eita Deus, sabe assim. Mas eu não gosto muito de reclamar, porque eu acredito que a gente tem que ter gratidão no coração. Nós precisamos ser pessoas gratas ao Senhor, por tudo. Quando somos gratos, o Senhor se encarrega de nos abençoar ainda mais. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou falar para vocês a terceira coisa, que é um ponto que vai te confrontar. Obediência.
Obediência, Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quantas de nós estamos dispostas a sair da nossa parentela? De perto da nossa parentela? De repente você casou e seu esposo precisa ir para uma outra cidade. E você é super apegada com a sua família, com a sua mãe. E aí, isso é só uma situação que agora me veio aqui à mente. Que eu falei, Jesus, eu não vou anotar os exemplos que eu vou dar. Eu vou deixar que o Senhor me conduza. E me veio esse exemplo aqui. De repente você casa e seu marido é transferido de um lugar para o outro. E você como esposa, você bate o pé e diz assim, ele foi você que foi, eu não fui. E aí vai-se o marido só e você fica pensando e orando para Deus definir, para Deus fazer, para Deus te responder se é aquilo mesmo que Ele quer. E aí às vezes você toma atitude diferente, você faz coisas diferentes. E lá na frente, quando as coisas dão errado, você olha para trás e você diz, corre para Jesus. Para onde é que ele vai correr depois? Para onde é que vai correr depois? Mas Jesus, me dá meu marido de volta. Mas Jesus, traz de volta. Quando você não fez aquilo que você precisava fazer. Nós precisamos ser obedientes à voz do Senhor. O que é obediência? Obediência é fazer aquilo que a gente não quer fazer e a gente faz. Porque ser obediente naquilo que a gente já quer fazer, isso não é obediência. Vocês acham que é obediência? Obediência, minha irmã, olha bem para mim aqui, deixa eu te falar o que é obediência. Obediência é você esmagar a sua vontade. Obediência é você atropelar o que o seu coraçãozinho está pedindo. E eu não estou falando com robô. Eu estou falando com mulheres. Eu estou falando com pessoas. Eu estou falando com pessoas de carne e osso. E só você sabe o que é atropelar a sua vontade. E só você sabe o que é passar por cima, esmagando aquilo que você realmente queria. Quantas situações na nossa vida nós precisamos nos esmagar? É uma resposta que a gente queria dar. É uma atitude que a gente queria ter. É partir para cima de um filho quando ele responde a gente. Espera aí que eu sou a mãe e eu vou resolver isso aqui agora. E cai para cima de tapa. E a verdade é que você tem que recuar. E tem que engolir aquilo tudo. Você sabendo que você é a mãe. Que você tem esse direito. Mas você tem que engolir tudo e dizer, contar de 1 até 3 e pedir misericórdia a Jesus. É aquele desaforo que você leva para casa. Hein? Porque crente é um mistério, minha irmã. Crente de verdade. Crente de verdade leva desaforo para casa. Crente de verdade leva desaforo para casa. Às vezes você está quieta no seu canto e vem de lá uma abençoada. Solta um desaforo e vai embora. E você tem que ouvir aquilo ali e não dar umas 2 respostas. E mulher de pastor então, hein? Aplaude ao Senhor aí pelas mulheres de pastor. É porque, irmãs, Deus permite certas coisas, mas ao mesmo tempo Deus nos agracia. E isso vale para você na sua vida. Nada é fácil.
Nada é fácil se você estiver sozinha. Mas se você estiver com Jesus, não vai ser fácil também. Mas vai ser melhor. Eu te garanto. Eu te garanto que vai ser melhor. Então não descola de Jesus. Quando você perceber que você está um pouquinho distante, você chama ele aqui, vai ali no cantinho, ó, em Mateus 6,6, entra nos teus aposentos e fala assim: Jesus, gruda aqui comigo, porque eu preciso de ti aqui agora. Gruda aqui, cola comigo, que eu sei que se eu colar contigo é sucesso. Então, da próxima vez que você abrir a sua boquinha linda, que Deus lhe deu, de coração, viu? Com seu batom rosa, vermelho, roxo. E dizer assim: eu sou obediente. Pondere se você realmente está sendo obediente. Confronte a você mesmo. Eu não estou censurando quem faz terapia e quem vai em psicólogo. Mas aquelas 2 horinhas que você passa na terapia não vai resolver tua situação, minha amiga. Lamento te dizer. Essas 2 horinhas que você passa na terapia não vai resolver. Ou você coloca você como a sua terapeuta, a sua psicóloga e Jesus no centro. Senta aqui, Jesus, comigo agora que eu preciso ter um DR contigo. Eu preciso agora, Jesus, ter um DR contigo. Porque você vai lá, vai falar. Bebe água para molhar sua garganta. E quando você sair de lá, você vai dizer assim: meu Deus do céu. Sequíssima. Igual os ossos secos de Ezequiel. Aleluias! Você precisa de solução. Você precisa de resposta. E essa resposta quem tem é Jesus. O terapeuta e o psicólogo, ele vai te auxiliar. Mas se não for Jesus, se não for ele, eu vou te dizer uma coisa: tu vai passar 10, 20, 30 anos fazendo essa terapia aí e não vai resolver nada. E Jesus está falando nessa noite. Sabe o que Jesus quer? Encurtar os teus anos de dor de cabeça. Jesus quer, nesta noite, encurtar os teus anos de dor de cabeça. Os teus anos de desânimo. Os teus anos de frustração. Os teus anos de descontentamento. Os teus anos de perseguição. Perseguição contra você mesma. Você sabe que os nossos piores inimigos são aqueles que a gente carrega dentro de nós? Outro dia eu tive que administrar um inimigo que estava dentro de mim. Mental. Uma agonia mental que eu senti. E eu falei: Jesus, vem cá. Porque agora é eu e tu, tu e eu. Quem é que pode entrar na tua mente? Me diz aí, quem é que pode entrar na tua mente? Fala alto! Quem entra na tua mente se não for Jesus? É o teu marido? É o teu psicólogo? É o teu terapeuta? É o amor da tua vida. A quem sabe, tu até se joga do precipício por causa desse amor da tua vida. É Ele que entra na tua mente? É Ele que cura a tua alma? Quem é que faz isso, minhas irmãs? Que dia é que tu vai mudar de postura? Que dia é que tu vai tomar uma atitude diferente? Que dia é que tu vai pegar o teu melhor e colocar nas mãos daquele que te criou e te formou? Que dia é que tu vai se desapegar dessa situação que não está te levando a nada? E vai deixar Jesus entrar. E vai deixar Jesus fazer. E vai deixar Jesus ser. Ai, meu Deus, eu não tenho coragem, Elide. Eu não tenho coragem de fazer isso. Se eu entregar isso aqui a Jesus, eu vou ficar sem. Se eu entregar meu filho para Jesus, ele não vai voltar. Se eu entregar meu marido, ele não vai voltar.
Se eu descansar dessa situação e não ficar que nem uma barata tonta, usar essa expressão aqui, e fala com um, e fala com outro, e perturba um, e perturba outro, e vai na igreja tal, e na igreja X, e na igreja Y, para Deus falar, e você faz tudo isso e nada resolve, porque o medo toma conta de você. O medo não deixa você ser obediente. O medo não deixa você descansar no Senhor. Mas Deus hoje te trouxe aqui para te dizer: descansa, descansa, me obedece, me obedece, me obedece. Porque ainda que você esteja rodeada de pessoas, como você está aqui, como nós estamos aqui, só Deus consegue fazer a leitura da tua alma. Só Deus consegue ler o teu coração. Só Deus consegue ler a tua mente. Só Deus consegue acalmar esse turbilhão de pensamentos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu vou adiantar, para a gente finalizar, e vou falar aqui do quarto pilar. Você é uma mulher resoluta? Resolvida? Você é resolvida? Anota aí, Gênesis 24, 58. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este homem? Ela respondeu: irei. Está lá em Gênesis 24, 58. E aqui também, para falar de resolvida, eu vou falar de Ruth e Noemi. É outro exemplo que a Bíblia nos traz, de uma mulher muito resolvida, de uma mulher que ela não se deixou levar. Olha que Noemi chega para ela e questiona ela, coloca em dúvida: o que é que você quer comigo? Eu não tenho nada para te oferecer. Você vem atrás de mim fazer o quê? O que é que você quer comigo? Aí a mulher, quando o marido perde o emprego, derruba a casa, não faz a comida, deixa de lavar a roupa. Como é que é isso? Isso é um exemplo que eu estou dando aqui que me veio. Mas isso você traz para a sua situação, aquilo que você está vivendo, aquilo que você precisa aplicar. Para que Deus seja na sua vida. Para que Deus seja na vida do teu marido. Para que Deus seja na vida do teu filho. Quando eu era jovenzinha assim, eu tinha uma colega, vou chamar de colega, porque foi naquele período, a gente foi na rua. Foi na rua fazer comprinhas, né? Comprar uma coisinha ali, acolá. Eu falei com ela um dia, eu falei: ó, eu não venho mais na rua contigo. Não venho mais não. Porque ela chegava numa loja e ela ficava horas para comprar uma blusa. Ela ficava horas para comprar um sapato. Não, gente, não é uma vez ou outra que ela ficava na dúvida, não. Todas as vezes era isso. E veste uma roupa, e veste outra. Aí uma vez ela foi para São Paulo. Lá, as lojas, algumas lojas lá, alguns lugares, pontos de São Paulo, que você vai comprar, não deixa você experimentar roupa. Ah, minha irmã, esquece. Que ela não saiu de lá foi nunca mais. Não podia experimentar as roupas. Como é que compra uma pessoa indecisa? Olha uma, olha a outra, ela não conseguia. Às vezes eu atendo mulheres lá na loja e eu fico observando que elas mandam a foto para o marido, elas mandam a foto para a amiga, elas mandam a foto para a filha. E aí o que acontece? Todos eles têm uma opinião diferente. E no final, o que resolve? O que dá? Vocês querem? Eu conto ou vocês contam? Eu conto ou vocês contam? Não dá em nada, porque cada um tem uma opinião diferente. Agora eu pergunto para vocês, isso é muito sério. Aí você está vivendo uma situação seríssima na sua casa. E você, o que você faz? Você vai pedir opinião à sua filha, que tem 15 anos. Você vai pedir opinião à sua mãe, que apesar de ser sua mãe, ela não tem maturidade para te ajudar. E você sai pedindo opinião. Você sai pedindo opinião. O que é que acontece? Você fica perdido igual cego no tiroteio. Já ouviram essa expressão? Deus te chama hoje para ser resolvida.
Deus está te convocando hoje para ser resolvida. Mas Eli, já estou aqui numa bifurcação. Eu não sei. Eu tenho medo de decidir por esse lado aqui e dar errado. Eu não estou mandando você ser precipitada. Eu não estou mandando você tomar decisões precipitadas. Eu estou dizendo que você precisa ser resolvida. Você precisa orar, colocar diante de Deus. E aquilo que você decidiu e firmar na sua decisão. Porque Deus certamente vai te respaldar. Coloque a mão no seu coração e diga: a partir de hoje, eu vou ser bem resolvida. Eu vou escolher as minhas roupas sozinha. Aplaude ao Senhor, porque Ele está aqui. Diga aí: eu amo Jesus. Eu te quero, Jesus. Tu és o centro da minha vida. Aleluias. E por último, e muito importante, eu vou falar do último pilar que você precisa ser. Atitudes, reações que você precisa ter para ser essa mulher inesquecível. Trabalhadeira. Só as trabalhadeiras faz barulho. Eu queria tanto aquele sapato. Eu queria tanto aquela roupa. Eu queria. O que é que você está fazendo para você querer? O que é que você está fazendo? Abre aí ou anota Provérbios 31, 10 ao 13. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Anote também essa referência aí. É Atos 16, 14. E anote também Ruth 2, 7. Seja uma mulher frutífera. Seja uma mulher trabalhadeira. Hoje eu amanheci e a minha colaboradora não apareceu. É incrível isso, é incrível. Eu vou lembrar disso no próximo culto de mulheres. Se eu não lembrar, vocês me lembram. Passe mensagem: irmã Elide, estou orando por sua vida, porque hoje é culto de mulheres e alguma coisa pode acontecer aí. É forte. Todo culto de mulheres me acontece alguma coisa. Quem está mais perto de mim aqui vai lembrar: Elide, foi mesmo naquele culto tu me contou isso. Aí, do nada, minha colaboradora não vem hoje. Acordei 6 horas da manhã, para você ter uma noção, mas eu fui tomar café 11. Certo? O babado é forte. Viu? Mas eu já sabia. Falei: cão, tu quer me desestabilizar. Mas não vai rolar. Não vai rolar. E aí, encarei logo uma pia de prato logo de manhã cedo. Aquela pia de prato não é mais do que eu. É ou não é? A pia pode estar gigante, minha amiga, mas pega a bucha, pega o prato, vamos lavar o prato, de repente aquela pia vai estar limpa. E aí eu vou dizer assim, se eu fosse postar, né, como algumas pessoas postam, a pia cheia e a pia vazia, ai que paz. Porque é bem isso, não é não, donas de casa? Vocês, a gente que lida com isso, uma pia limpa, seca, sem prato, é uma paz. Comecei logo pela pia de prato, de repente já tinha administrado a pia de prato, e aí segui meu dia e falei: eu vou dar conta. Né? Como diz a pastora Thalita, agora eu lembrei dela, que ela usa muito essa frase: você vai dar conta? Eu vou dar conta. E segui meu dia. Eu falei: o que der para fazer eu faço. Está aqui o checklist que eu fiz de coisas que eu tinha para fazer hoje. Mas logo de manhã, quando eu me deparei com essa situação, fui treinar toda feliz. Eu falei: vou treinar quando eu chegar. As coisas estão tudo sob controle. Nada disso, mudou tudo. E eu fui só olhando, peguei a checklist que eu tinha feito e falei: não deu para ser hoje, vai ser amanhã. O que eu vou fazer? O que der para fazer. Na hora do culto, eu vou para o culto. Aí eu falei: logo hoje que quem vai ministrar sou eu. É mesmo? Tá bom. Aí fiquei calminha, minha filha. Calminha. Falei: eu vou lá ministrar.
É o Senhor que está no controle. É o Senhor quem faz. É o Senhor quem diz. Eu não vou me estressar. A primeira vez é uma coisa, a segunda vez outra coisa, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, a 100ª vez é a mesma coisa. Pera aí. Vem não que não tem. Esse caminho aí eu já passei. Eu já sei como é. Como é que você tem reagido às situações da sua vida? Como é que você tem feito com as coisas que acontecem na sua vida repetidamente? Nem é surpresa para você. Ai, meu Deus do céu, o mundo acabou. Não é nem surpresa para você. Você já viveu isso, já passou por isso. Como é que você vai reagir? Reage diferente para Deus também trazer uma resposta diferente. Faz diferente para Deus fazer coisas diferentes. E mais uma vez entrei aqui numa coisa que eu não era para entrar. Mas em todo tempo Deus está falando, Deus está fazendo. Busque novas ideias, estratégias, faça algo diferente. Veja o que você realmente pode ser, o que você realmente pode fazer, aonde você realmente pode ir. Seja essa mulher trabalhadeira. Seja essa mulher que faz, que alcança, que executa. Não tenha preguiça de nada. A preguiça te leva para o fundo do poço. A preguiça te faz você andar para trás. Mas a coragem, a força de vontade está nos planos do Senhor para a tua vida. Fique de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos bendizer o nome dEle. E que tudo isso que eu falei aqui, esses 5 pilares para você alcançar, para você ser esta mulher inesquecível, para você ter uma atitude. Olha aqui para mim, você só precisa ter uma atitude para você sair de onde você está, para você ver as coisas acontecerem diferente. As pessoas vão olhar para você e não vão entender. E as pessoas não precisam entender. Porque a sua conversa é com Jesus. O que você está fazendo, só Ele entende. Foi a orientação dEle. Não ligue para as críticas. Não ligue para o que as pessoas estão dizendo ao seu redor. Apenas coloque o seu coração em Jesus. E seja essa mulher inesquecível. E seja essa mulher do coração de Deus. E deixa Deus transbordar na sua vida. Deixa Deus fazer tudo aquilo que Ele quer fazer. E você possa viver o novo de Deus. Coloque a mão no seu coração. Querido Pai, em Tua presença, Senhor, nós estamos. Eu ministrei a Tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Aquilo que o Senhor ministrou primeiramente em mim. Que o Senhor tem ministrado na minha vida. Ó Deus, que a Tua palavra possa germinar. Que a Tua palavra possa alcançar, borbulhar. Que a Tua palavra, Senhor, possa frutificar nos corações nesta noite. Que essas mulheres, Senhor, venham ser vasos nas Tuas mãos. Que essas mulheres, Senhor, venham desfrutar, Senhor, do melhor que Tu tem para elas. Ó Deus, e que ela possa ter estratégia, Senhor. Que o Senhor possa liberar uma unção diferente nesta noite. Que o Senhor possa estar liberando, Pai, nesta noite, tudo aquilo, Senhor, que elas precisam para alcançar, para ser esta mulher. Quantas delas, Senhor, desejam? Quantas delas, Senhor, têm orado e falado: Senhor, eu quero ser uma mulher inesquecível. Senhor, eu quero fazer aquilo que o Teu coração quer que eu faça. Eu quero Te agradar. Ah, Jesus, mas tem faltado força, tem faltado ânimo. E nesta noite eu libero, Senhor, uma palavra profética sobre a vida delas. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa te alcançar, que o Espírito Santo possa te revestir, que o Espírito Santo possa te fazer diferente nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.